Estamos aqui, praticamente 3 horas da manhã, sábado para domingo. Estamos falando sobre a história do amor no Ocidente, né? Essa questão do amor eros, interpretada de uma forma muito interessante. Eu tô aqui com meu amigo Breno, o cara que acabou de ler esse livro e teve um entendimento muito plausível. Ele vai dar um entendimento dele para nós. A gente está conversando aqui. Fala um pouco mais sobre essa questão, Breno. A questão do amor eros, a questão do amor aqui no Ocidente, a questão da monogamia. Bom, sobre a questão do erotismo, né, muitas pessoas têm uma certa confusão a respeito do termo, porque quando se fala em eros ou erotismo, uma das primeiras coisas que as pessoas pensam é de que se trata de algo relacionado à sexualidade, ao sexo. É claro que o sexo ele tem a ver sim com o eros, mas ele não é propriamente a essência e a natureza do eros. O sexo físico, como nós conhecemos, como uma das fontes de prazer da vida, ele é sim uma das manifestações em que esse eros ele se coloca no mundo, mas ele não é necessariamente a essência do eros. A essência do eros, do erotismo, é a busca do prazer e da felicidade. Não necessariamente na vida, né? É claro que como nós estamos vivos, essa busca por prazer e felicidade se dá, claro, ao primeiro momento, numa busca de prazer na vida, das coisas da vida. Mas ele não necessariamente busca isso. É justamente que o Denis de Rougemont, no livro História do Amor no Ocidente, ou O Amor no Ocidente, intelectual suíço, abordou o seu brilhante livro, né, um livro que eu tenho, sem dúvidas, eu acho que foi um dos melhores livros que eu li na minha vida. E, claro, ele traça no livro a questão da gênese do amor passional, do amor-paixão. Mas este romantismo que está impregnado na nossa cultura ocidental, ele representa um aspecto do eros, do erotismo, já no aspecto decaído, materializado. É justamente isso que ele aborda nesse livro. Eu posso alongar aqui, mas... Tem uma pergunta, é a questão deste amor ágape. Fale um pouco para nós no que tange a finalidade de fato do amor ágape. Aonde que esse amor ágape ele pretende chegar? Qual é a finalidade do amor ágape? Olha, o amor ágape ele é conhecido como amor cristão, né? Mas para se entender ágape, você tem que primeiro entender o que é o eros. Não dá para você falar de uma coisa a despeito de outra. Você tem que entender, você tem que partir do eros. O que é o eros? Voltando ao que eu estava falando anteriormente, o eros ele é o impulso da vida, o impulso que está em nós, um instinto natural. Portanto, não tem como você negar o eros. O eros ele faz parte da nossa própria estrutura do nosso ser, que busca um retorno à nossa unidade primordial, à nossa essência primordial. Nós, enquanto seres humanos, enquanto seres manifestados, nos afastamos dessa origem. E essa origem está em nós de uma forma nostálgica. Então Eros busca essa felicidade nostálgica em nós. Há alguns estudiosos, até mais ligado à psicanálise, que dizem que isso seria uma espécie de um conteúdo inconsciente que relembraria do estado uterino, né? Mas, claro, eu do ponto de vista cristão não acredito nisso. Eu levo isso do ponto de vista metafísico. O homem ele tem um anseio por algo que é infinito, por algo que transcende sua própria condição humana. Só que como ele está vivo, ele busca essa satisfação da eternidade nas coisas que são finitas. Então, obviamente, a receita do eros é a própria felicidade. Por quê? Sendo as coisas finitas, sendo que você busca as coisas, o infinito, mas nas coisas finitas, você nunca vai estar plenamente satisfeito. Até que um dia você acorda, toma consciência da sua miserável condição, num estado mais ou menos próximo dos conceitos existencialistas, do absurdo e do desespero. Você acorda numa situação, toma consciência do seu desespero. Que situação é essa? A consciência do seu vazio, e que o último obstáculo a esse vazio é a própria vida. Então, o que acontece?
você só tem duas opções: ou você busca o prazer nas coisas físicas, ou você se suicida. Uma pergunta. Aí, só para terminar Aham. aqui, né? Só para terminar, então quer dizer, o Eros, na verdade, muita gente acredita que ele seja um impulso para a vida. Na verdade, o que ele é um impulso para a morte. Não a morte enquanto ato, o ato de morrer, mas aquilo que está além da morte. Ou seja, o Eros busca uma felicidade que não se encontra nessa vida. Então, quando o sujeito toma consciência da sua condição miserável, e então cai no estado de desespero, ele observa que o último obstáculo que ele tem para alcançar essa felicidade total, essa impossibilidade enquanto ser vivo, esse único obstáculo é a própria vida. Então daí o sujeito pode desejar a própria morte. Então é aí que entra a questão do ágape, que eu vou falar agora. O que é o ágape? O ágape... Só um momento, só para não perder o raciocínio. O amor eros, por mais que seja na inocência, por mais que seja inconcebível para quem pratica esse amor eros, a finalidade do amor eros é sempre encontrar o amor ágape? Fale sobre isso. Não, a busca de Eros é uma busca por duas coisas: a unidade e a felicidade eterna. Não a felicidade limitada, finita, mas a perene felicidade, a felicidade realmente eterna. Ora, isso, para quem, por exemplo, para quem é cristão, no caso, eu acredito que essa condição de eternidade era uma condição pré-queda, de que o homem tinha no paraíso. Lá ele tinha um gozo eterno, uma comunhão com Deus eterno, que ele perdeu com a queda. Então, por exemplo, no caso do sentido cristão, é que ele volta a esse estado primordial, e no caso ele só consegue essa ajuda com a graça divina. E depois da morte, obviamente, né? O dia da salvação, do juízo final, etc. Agora, o que o ágape, né? O ágape é o seguinte: Deus sabe que o homem, aqui falando exclusivamente para os cristãos, porque ágape é um conceito de amor que é exclusivo dos cristãos, que não se encontra em outro local, que é o conceito de amor-caridade. Mas a caridade parte inicialmente de Deus. Ou seja, Deus entende a situação drástica do homem. Ou seja, o homem busca uma felicidade eterna. Ele está fadado a nunca encontrar essa felicidade total nas coisas finitas, na vida. E o único modo que ele tem de encontrar essa felicidade total é depois da morte. Então Deus, vendo essa condição do homem de desespero, de impossibilidade por si mesmo retornar a essa felicidade total, ele se apieda do homem e, portanto, como está na própria Bíblia, diz que Deus amou o homem primeiro, né? Deus amou o homem primeiro, ou seja, Deus amou o homem na sua própria condição. Então, Eros, ele está no sentido de evasão do mundo, ou seja, o homem erótico, ele busca a felicidade se evadindo do mundo. Ele busca ir até Deus, se fundir com Deus. Ágape não, ágape, Deus vai até o homem. Ou seja, Deus sabe que o homem não tem condição de encontrar essa felicidade total. Então o que ele faz? Ele, na eternidade, vai até ao estado, vamos dizer assim, temporal, ao estado da finitude em que o homem se encontra. E ele ama o homem na sua própria condição limitada. Então aquele que compartilha desse amor é ágape, não é aquele que ama e busca uma perfeição plena, mas é aquele que ama as coisas enquanto a sua própria característica limitada. Ele ama o outro, não porque o outro é uma encarnação de uma representação de um conceito metafísico abstrato, perfeito. Não, ele ama o outro porque o outro, pelo aquilo que o outro é, pela sua própria condição, imperfeição, pecadora. Sim. Ou seja, não seria esse o próprio amor de Cristo por nós? Ou seja, Cristo nos ama, e aqui falando no ponto de vista cristão, Cristo ama o homem no seu estado pecaminoso, né? Não quer dizer que ele é complacente com o pecado, não é isso, mas ele ama o homem enquanto homem, né? Então essa é a diferença fundamental. Não é que o ágape ele é um contraponto ao Eros, não. O Eros é um instinto natural do ser humano e uma busca legítima que é a busca por Deus. Só que o homem a questão do Eros é o seguinte: o Eros, aquele homem que vive pelo impulso erótico, ele está fadado ao sofrimento. O ágape é o seguinte: Deus toma consciência desse sofrimento do homem, sabe dessa impossibilidade do homem alcançar essa condição de eternidade e, portanto, ele compartilha do seu amor para o homem. Como é que ele compartilha isso? Infundindo o seu amor na própria criação.
na própria limitação da criação, que é a criação. Né? Então essa é mais ou menos a diferença fundamental entre Eros e Ágata.